estou aqui para contar sobre a história da chegada do nosso filho Gustavo a este mundo. Nós estávamos muito felizes no dia 30 de março.
Senhoras e senhores, muito boa noite. Uma alegria muito grande receber a cada um de vocês nesta noite especial, quando vamos assistir, quando vamos ouvir, encher o nosso coração dessa bendita mensagem que o coral nesta noite vai cantar, um convite para um milagre. Certamente estamos convidados para viver, experimentar aqui nesta noite o milagre da graça de Deus por ter enviado o seu Filho Jesus a este mundo, e nós estamos aqui para celebrar o seu nascimento, a sua chegada, reviver em nossos corações a bendita esperança que Jesus deixou para a humanidade através da sua vida e da sua morte. Para isso eu quero convidar você para que feche os seus olhos. Vamos elevar a Deus uma oração pedindo que Ele esteja presente, que Ele toque os nossos sentidos para que possamos aproveitar o máximo de tudo aquilo que vamos ouvir aqui agora. Orar para que esses músicos, cantores, maestros se tornem instrumentos nas mãos de Deus para trazer o céu para mais perto de nós nessa noite. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, nosso Pai, com alegria em nosso coração, Senhor, nós estamos aqui nesta hora para ouvir, pedindo que o Senhor abra os nossos sentidos para que a mensagem do céu, a mensagem de Cristo, a mensagem do Messias tenha guarida, lugar em nosso coração. Este convite para um milagre que seja atendido por nós e que nós, se já vivemos o milagre, tenhamos uma gratidão em nosso coração. Se não vivemos ainda, possamos vivê-lo nesta noite, e se já vivemos, possamos vivê-lo uma vez mais. Teu Espírito possa habitar este lugar, tomar nas tuas mãos cada cantor, cada músico, maestro, todos aqueles que estão à frente deste programa, para que eles sejam instrumentalizados pelas tuas mãos, usados por ti, para trazer a grande bênção que o nosso coração precisa nesta noite. Nós nos colocamos à tua disposição, nós oramos pedindo a tua bênção, a tua presença, e o fazemos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Olha, um bom programa para você, que Deus abençoe a sua vida. Estamos na estação do ano de milagres e maravilhas, um tempo de celebração do magnífico e glorioso presente de Deus, a sua graça. Celebremos a fé que temos em sua palavra revelada a nós, a Bíblia, que ilumina o mundo e o desperta para a promessa de sua graça. Celebremos a esperança que resplandece através das trevas como um brilho de milhares de estrelas. Celebremos a paz manifesta em uma jovem, Maria, que com alegria e humildade aceitou o divino chamado. Comemoremos a alegria das vozes dos anjos, anunciando boas novas aos pastores na cidade de Belém. Celebremos a luz da estrela dos anjos, com um brilho divinal, ilumina o caminho daqueles que buscam o lugar de devoção e adoração. Celebremos a vida, caminhemos pelo caminho do servir com coração humilde, cheios de ações de graças e louvor. Que o mundo das trevas veja e trema, que as sombras agora deem lugar à luz, que o milagre comece. Vamos celebrar Jesus, o presente de Deus oferecido à humanidade por sua maravilhosa graça.
Esta é a estação do ano de milagres e maravilhas. Tempo de festejar as maravilhas da graça de Deus em nossas vidas. Exaltamos a fé em Deus por sua excelsa promessa de conceder pela graça o Salvador, luz e esperança do mundo. Ouça esta porção de sua palavra inspirada, a Bíblia. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz daquele que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos seus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, o Senhor remiu a sua Jerusalém.
Olá, estou aqui para contar sobre a história da chegada do nosso filho Gustavo a este mundo. Nós estávamos muito felizes no dia 30 de março de 2014, porque a Fernanda havia feito um chá de bebê esperando a chegada do Gustavo, e ela tinha se desprendido ao máximo, cuidado da decoração, da comida, estava tudo perfeito, tudo bonito. Na segunda-feira, por volta de 12:30, 1h, eu a levei para o trabalho. Ela trabalhava no Hospital Alvorada, no plano piloto, e eu a deixei lá. Ela trabalhava como enfermeira no centro cirúrgico desse hospital. Eu a deixei e fui para o meu trabalho. E não se passaram 10 minutos, ela me ligou dizendo: Henrique, volte correndo para o hospital, porque eu já estou com 8,5 de dilatação e o neném vai nascer. E eu fiquei apavorado, porque o Gustavo estava apenas com 7 meses. Bom, nós subimos para o centro cirúrgico e uns 40 minutos depois que ela estava ali pronta, ela começou a sentir as dores mais fortes e o Gustavo veio a nascer. Nasceu com 2,60 kg e 45 centímetros. Dali ele já foi levado direto para a UTI para ter os primeiros cuidados, mas pela prematuridade, não porque nós achávamos que ele tivesse alguma coisa. E o tempo se extinguiu ali com uma notícia que nós não ficamos apreensivos. Ele começou a ter problemas de respiração. Os primeiros diagnósticos foram de pneumonia, de sepse, uma infecção generalizada. Bem, o Gustavo começou a ter realmente sérias complicações respiratórias. Foram tentados vários métodos mais simples para ajudá-lo a respirar e nada resolveu. Então, no terceiro dia de vida de Gustavo, ele precisou ser entubado. No dia seguinte, eu recebi alta e fui para casa. Minha mãe me levou para casa, ela estava aqui em Brasília, e eu quis ficar em casa sozinha. Eu entrei dentro de casa sem o meu bebê e eu nunca tinha sentido uma dor tão profunda, um desespero tão grande. Era algo assim que eu não conseguia conceber. Aquele momento com certeza foi o mais difícil. Eu chorava copiosamente. Pelo menos 1 hora depois, eu liguei para o hospital, mesmo sabendo que não me passariam notícia nenhuma por telefone. Ainda assim eu liguei. E a pessoa que me atendeu foi conversar com a médica e, quando botou o telefone, falou: Fernanda, volta para o hospital agora. E eu já sabia que coisa boa não era. Quando a gente chegou no hospital, eu entrei com o Henrique lá. Tinha uma sala cirúrgica preparada para o Gustavo já. O médico, o cirurgião pediatra, estava avaliando o Gustavo. Ele tinha uma distensão abdominal, um inchaço abdominal e provavelmente uma complicação no intestino, que possivelmente precisasse operar. O médico preferiu não operar e deixar ele em observação bem rigorosa. Ali a gente estava bem desesperado, foi bem complicado mesmo. Bem, no dia seguinte, o Gustavo teve uma pior ainda maior, e foi necessário uma drenagem de tórax. Então foi colocado um tubo, um caninho, direto no pulmão do Gustavo. E ali foi retirado o líquido de onde não devia ter. E aí começou uma saga, a saga desse dreno de tórax. Esse dreno não era adequado para uma criança recém-nascida. Então, o dreno que a princípio resolveu e melhorou muito a situação dele, com algumas horas começou a piorar a situação dele. E em Brasília não tinha o dreno adequado. Então, foi bem complicado a gente perceber que a gente não tinha muito o que fazer. E sabendo exatamente o que precisava ser feito. Até que conseguiram adaptar o dreno e com alguns dias, uns 3, 4 dias, ele foi melhorando e foi retirado depois disso o tubo, né? Foi feita uma extubação e ele começou a respirar em ar ambiente. Foi
quando a gente respirou, foi a melhora do Gustavo. Infelizmente, essa melhora do Gustavo não durou muito tempo. E menos de 1 hora depois que ele tinha sido retirado do tubo, ele tinha recebido alimentação, ele piorou drasticamente e teve que ser feita uma nova intubação de emergência. Nas próximas horas, o Gustavo ficou ainda mais grave do que havia ficado no primeiro momento. E aí realmente a gente percebeu que a situação humanamente era quase impossível do Gustavo se recuperar. Eu, como enfermeira, tinha plena consciência disso e era extremamente doloroso para mim. Minha irmã, que é enfermeira também, tinha consciência disso e ela ligou para o meu pai, que não estava em Brasília, e pediu para ele vir. Explicou a gravidade, que talvez fosse a única chance dele ver o neto dele. Então meu pai, dentro de 2 dias, estava aqui em Brasília. Quando meu pai chegou em Brasília, nós fomos ao hospital, nós entramos juntos para fazer a visita. Meu pai entrou para fazer a unção do Gustavo. Ele estava realmente debilitado. O meu pai fez uma oração de entrega, entregou a vida do Gustavo a Deus e ungiu com óleo. Nesse momento, quando o meu pai ungiu o Gustavo com óleo, ele estava imóvel. E ao terminar a oração e fazer a unção, ele parecia ter levado um choque, ele se estremeceu todo, tremeu tudo. E a gente viu ali na nossa frente que Deus tinha acabado de responder àquela oração que tinha sido feita, as nossas orações, e ao pedido especial que tinha sido feito naquele momento. Ali a gente teve a certeza que um milagre ia acontecer. Após a experiência que a Fernanda teve com o pai dela, ungindo o Gustavo e vendo ali ao vivo e a cores a mão de Deus sobre o Gustavo, com 21 dias de internação, o Gustavo foi retirado do treino do Gustavo. E com 21 dias, com 27 dias ali dentro do hospital, ele recebeu alta, ele foi melhorando. Nós podemos levar o nosso filho para casa. Pequenininho, ainda frágil, mas com saúde, com a certeza de que Deus havia operado um milagre. E hoje nós temos um filho bonito, saudável, feliz, criativo. E tudo isso graças às orações de muitas pessoas, e principalmente da mão de Deus sobre o nosso filho. Bom, está aqui o Gustavo e a Lara, que veio depois ainda do Gustavo. E o Gustavo está aqui para a gente ver que realmente milagres acontecem hoje, como acontecia. Vocês receberam uma luzinha, né? E eles vão receber também uma luzinha porque eles vão começar a iluminar aquela árvore ali com a gratidão e que tem no coração pelo milagre que eles receberam.
Esta é a estação dos milagres e das maravilhas, porque Deus está tocando os corações e compartilhando uma nova aliança de luz com o povo que andava nas trevas. Celebremos a esperança que resplandece através das trevas como o fulgor de milhares de estrelas. Ouçam as palavras do profeta. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Esta é a estação dos milagres e das maravilhas. Celebremos a paz manifesta na jovem Maria, que com alegria e humildade aceita o divino chamado. Ouçamos as palavras dessa maravilhosa proclamação. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
é a estação dos milagres e das maravilhas. Deus está revelando o seu amor ao mundo. Aproxime-se e olhe para aquela manjedoura. Veja o Rei do céu que escolheu um berço de compaixão ao invés de um trono de poder. Jesus, o Salvador, nasceu. Ouça mais uma vez esta linda história. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, na Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Filho, meu querido.
manifestação dos milagres e das maravilhas. Vejam que até mesmo os céus estão declarando o nascimento de Jesus. Celebremos a alegria das vozes dos anjos anunciando boas novas aos pastores em Belém. Ouçamos o que nos diz a Escritura. Ora, havia naquela mesma comarca, estavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, que louvavam a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Com o coral, estávamos lá. Foi acima da nossa expectativa, a viagem foi muito boa. Um sonho realmente cantar o Messias naquele local. Acho que todo o coro que foi estava se sentindo muito feliz, e nós também. Estávamos muito felizes de estar ali, termos realizado essa obra. Foi dias assim muito bons, muito gostosos. E depois que nós nos apresentamos no Carnegie Hall, a gente viajou para o interior dos Estados Unidos, porque a nossa filha, Débora, estava lá estudando. Então nós fomos visitá-la numa escola adventista de lá, e a viagem estava muito boa, um local muito bonito, as coisas estavam muito boas, estávamos também muito felizes com aquele passeio que também era um sonho para nós, que queríamos muito conhecer o interior dos Estados Unidos, e nós pudemos ver um pouco dos Estados Unidos, o interior, como é que funciona, que a gente só vê em filmes e tal. Foi muito boa aquela viagem, né? Estava sendo muito boa aquela viagem.
E nós fomos até o colégio, né, um lugar bonito. Lá a Petra apareceu com as amigas, a gente foi para pegar a amiguinha dela, Keise, né, para comprarmos um vestido para a formatura delas, né. Aí entramos no carro e saímos para ir comprar, passearmos. E depois desse momento eu não lembro mais de nada, né? O que eu sei é que nós sofremos um acidente, um cruzamento, né? O carro estava parado e quando abriu o sinal, o Mauro entrou, virou e veio um carro do lado de fora, em alta velocidade, pegou o nosso carro do lado e jogou para cima de outro carro, de uma outra senhora. Quando eu acordei, eu vi que tinha acontecido alguma coisa e eu lembro de ter encontrado as pessoas que cuidavam da gente no colégio, a minha preceptora, a secretária, o diretor. Eu descobri que minha mãe tinha sido transferida para Baltimore e que eu teria que ficar na casa do diretor por alguns dias, porque eu também estava com alguns problemas, não estava conseguindo andar muito bem, etc. E daí meu pai, ele estava um pouco abalado, eu acalmei ele, falei que tudo ia dar certo, que estava nas mãos de Deus. E daí ele se sentiu mais calmo e foi para casa do pastor Sandro e ficamos lá até eu melhorar para conseguir ir para lá e minha mãe também. E assim foi, nós fomos, chegamos na casa do pastor Sandro, a família dele já estava lá, os meninos, a esposa, e já fizemos uma oração e ele já me levou para o hospital onde eu estava. Isso já eram as 2 horas da manhã do sábado e lá eu já tive o primeiro contato com a Ana. O médico já veio falar comigo dizendo que o estado dela era muito delicado, né, que ela tinha sofrido um grave acidente e que eu tinha que ter consciência disso, que era um grave acidente e que eu deveria estar preparado para isso. Os médicos conversaram comigo 7 dias para reagir àquilo que estava sendo feito, né? Aquilo que estava sendo feito. E o mais interessante é como eles sempre falavam comigo: você sabe da gravidade do acidente. Todos os médicos que iam falar começavam por essa dizendo isso, né? Você sabe como da gravidade do acidente e como sua esposa está. Ana estava em coma, né? E foi assim, era uma coisa assim de esperar, né? De esperar um dia após outro para saber como é que ela ia reagindo ao tratamento que era dado a ela no hospital. Quando ela acordou, ela não se lembrava da gente, quem nós éramos. Eu já esperava por isso, mas meu pai e meu irmão é enfermeira e ela falou que demoraria, pacientes que tiveram o mesmo trauma que ela, demoraria mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio para recuperar completamente a memória. E que o médico conversou comigo e disse que ela não iria falar muito bem ou andar muito bem, o que já era muito... que a gente ficou muito preocupados, né? Porque só com o poder de Deus ia dar certo, que voltasse completamente normal. Na noite que eu e meu pai, a gente chegou lá na casa do pastor, meu pai, a gente orou, meu pai foi para o hospital para ver minha mãe e eu fiquei lá no quarto. Foi aquele momento que eu realmente me senti muito triste, porque eu poderia realmente perder minha mãe. E foi naquele momento que eu pensei, cara, eu sozinho não consigo, porque é uma coisa muito grande. Então eu liguei meu celular, coloquei nas redes sociais falando que a gente tinha sofrido um acidente e pedi a oração de todo mundo. E os médicos então fizeram uma reunião comigo numa tarde lá, chamaram uma tradutora, né, para fazerem isso, uma tradutora do hospital, e eles falaram para mim que a chance dela sobreviver eram muito poucas pela não evolução do fato e que se ela sobrevivesse ela teria muitas sequelas. É interessante que quando a gente chegou nesse ponto,
foi quando Deus começou a agir de uma forma que nós pudéssemos ver. Ele agiu de todas as formas, né? Mas assim, na saúde dela, para a recuperação dela, foi a partir desse ponto que eu lembro que as coisas começaram a mudar. A recuperação da Ana, ela foi muito rápida. Ela estava num ponto muito crítico e de repente ela começou a melhorar de uma forma muito rápida. Eu não digo rápida para mim, rápida para os médicos americanos. Eles não acreditavam na recuperação da Ana daquela forma. Eles ficaram impressionados com a recuperação dela, né? E a médica, que era responsável que era a principal médica, né? Que era responsável por todo o corpo de médicos ali que cuidava do caso da Ana, a doutora Marshall, ela sempre colocava o primeiro ponto: eu não acredito que ela esteja se recuperando dessa forma, não é possível. Ela estava muito mal, de repente ela acorda dessa forma, né? Ela acorda assim, muito assim, muito viva, né? De uma forma muito viva, muito grande. Então, assim, foi uma coisa muito interessante de ver, né, a recuperação da Ana ali naquele hospital e todas as pessoas impressionados como Ana se recuperou de uma forma muito rápida, né? Não foi assim um dia, uma pequena melhora, não. Ela foi se recuperando todos os dias de uma forma muito grande, né? Muito grande mesmo. A enfermeira que esteve um dia antes de eu ter saído do hospital, ser transferida para o Brasil, ela chegou para mim e entrou sorrindo, bonita, americana. Ela chegou e falou assim: "You are miracle." Aí eu falei: "Débora, o que ela está falando?" Ela falou assim: "Mãe, ela está falando que você é um milagre." E ela me tocava, me pegava, né? E continuava repetindo. Aí eu falava assim: thank you. Um dia antes do acidente, me perguntei bastante sobre Deus. E depois que aconteceu o acidente, me perguntei mais ainda. E eu falei, e falaram pra mim, né, que minha mãe estava em estado de muito grave, etc. Eu falei assim: pai, se o Senhor existe mesmo, se existe um Deus que se preocupa comigo individualmente, eu quero que minha mãe seja um milagre, mas não um milagre que as pessoas saibam, mas um milagre que as pessoas falam. Um médico realmente, uma enfermeira realmente fale: você é um milagre. Eu quero que ela fale isso. Quando a enfermeira chegou para falar que minha mãe era um milagre, eu realmente vi que aquilo era uma resposta para mim. Essa questão do milagre é interessante. Um dia eu estava lá, eu ia passar a noite com a Ana e desci para o hospital para comer alguma coisa lá numa lanchonete que tem no hospital. E uma enfermeira chegou para mim e disse assim: olha, eu vi a sua esposa chegando. Foi um milagre que aconteceu com ela. Eu não acredito que ela esteja dessa forma, porque eu sei como ela chegou e como ela está agora. Ela é um milagre. Uma outra enfermeira diferente dessa que falou com a dela. Eu fiquei muito feliz, né, de tudo aqui, porque eu pude ver amor de Deus fazendo as coisas, né? Fazendo as coisas desde o primeiro momento. Porque nessa vida nós passamos por aflições, como disse Jesus, né? Mas Jesus nos ampara, né? Ele vai amparando a gente, né? Passamos por fases difíceis, né? Mas Deus vai amparando a gente. E realmente ela operou um milagre na vida da minha esposa, Ana, né? E hoje ela está aqui, né? Então, louvar a Deus. Isso era a resposta de Deus, que Ele estava cuidando de tudo, né? Continua cuidando da minha vida, da vida da minha família.
Esta é a estação dos milagres e das maravilhas. Deus está atraindo o mundo para a sua graça. Sua luz vai adiante de nós e nós podemos segui-la. Celebramos a luz da estrela angelical que, com brilho divinal, ilumina o caminho daqueles que buscam um lugar de devoção e adoração. Ouçam essas palavras que mudaram o mundo. No princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz que resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava aqui no mundo, o mundo que foi feito por Ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Pois nós acabamos de ver o milagre de Deus operado na vida das pessoas em meio às circunstâncias que elas vivem, que nós estamos sujeitos a viver neste mundo onde estamos. Assim, ao longo da vida, você pode presenciar, você pode ser alvo de milagres. O fato de você ter nascido foi um milagre. O fato de você estar vivendo é um milagre. O pulsar do seu coração é um milagre de Deus. O Jesus vai na nossa vida. Ou seja, conversão. Alguém perdido, uma pessoa transviada, uma pessoa ímpia. E essa graça de Jesus toca o coração desta pessoa e a tira lá do lodo da rua e faz dela uma pessoa digna, cheia de valor, preciosa, cheia de alegria, uma bênção para outras pessoas, assim ao longo da vida. Nesta noite eu queria perguntar, você tem recebido algum milagre na sua vida? Você gostaria de agradecer a Jesus, ou primeiro, você tem consciência de que o milagre é um feito de Cristo? Você gostaria de agradecer a Jesus por este milagre? Se você quer agradecer a Jesus pelo milagre, eu vou convidar você para que torne mais bonita a árvore aqui, colocando uma lâmpada, uma luz, porque este é o símbolo mais lindo de Cristo. Ele é a luz. Ele chegou neste dia. Então você, receba nossa gratidão, porque nesta noite nós estamos diante de um convite para o milagre. Convite para um milagre. Ei, nossa árvore vai ficar linda, não? Vamos com calma, lentamente. De nós não tem coisa Jesus tem feito em nosso viver. E certamente Ele ainda tem muita bênção e coisas grandiosas para fazer na vida de cada um. Com muita calma, aqueles que são mais altos, coloquem lá em cima, perto da estrela. Isso.
Legal. Se você tiver que colocar do lado de trás da árvore, depois a gente gira a árvore para apresentar a sua lâmpada, tá bem? Esse é o seu momento, você possa estar aí fazendo uma introspecção na vida e procurando exteriorizar através desse gesto uma gratidão, uma expressão de graças a Jesus pelo milagre que você é e que Ele tem feito no seu viver. Não, querido. Paz do Senhor, querido. Posso ajudar? Não é? Tem 2 milagres que o Senhor não pode imaginar. Olha aí. Deus fez por ele. Que bênção. Cuidado aí. Então eu falei com ele agora, meu filho, por favor, não vamos lá que Deus colocar. Adriana é um milagre, né, querida? Obrigado, querido. 2 milagres. É bom a gente fazer um exercício, né? Buscar na história da vida esses momentos especiais que a gente reconhece que Jesus agiu de maneira tão extraordinária em nós. Que Ele receba a gratidão do nosso coração. Temos ainda mais alguém se aproximando. Bem, olhando para essa árvore então iluminada, eu posso entender que a presença de Jesus, ela é bem notória aqui. Jesus está presente na vida de todos nós. Se Ele está presente em nossa vida, então a nossa vida é um Natal todo dia, não é verdade? Se Jesus está presente em nós, milagres acontecem, como estão sendo. Muito felizes. Pode sentar um pouco. Para essa cantada, tenta ser meio da luz. Nós agradecemos você estar já muito bem-vindo aqui sempre. As portas estarão sempre abertas para você, inclusive do nosso coral. No ano que vem, se você quiser vir cantar conosco, temos 6 a cantata regidos pelo maestro Felipe do Vale. Tempo de Paz. Tempo de Paz será no sábado, mas hoje, só que mais cedo um pouco, no Messias de Handel. Vocês viram o testemunho do Mauro. O ano passado, nós estávamos lá em novembro cantando isso lá em Nova York, lá no Carnegie Hall de Nova York. A ocorrência do acidente da Ana, quando nós voltamos, permaneceram
nós teremos um culto de Natal especial, com coro masculino, com momentos especiais de louvor e adoração. E o convite é: vinde e adoremos. Então que você venha. São esses momentos felizes que nós vamos ter aqui ainda esse ano na igreja. Agradeço especialmente, agora para terminar, e convido para terminar a oração, ao meu pastor Itaniel, que bondosamente acreditou que a gente poderia fazer isso e ficou muito feliz com a ideia. Pastor, muito obrigado. Quero abençoar a sua vida e convido que você fique de pé. Eu espero que você continue recebendo os milagres de Cristo na vida. E como o nosso maestro disse, estamos aqui nessa temporada celebrando esta maravilhosa dádiva de Deus, seu Filho, nosso Salvador. Vamos orar então. Deus, nosso Pai, graças te damos por este momento glorioso, quando na verdade teu Espírito nos fez olhar para dentro de nós mesmos e percebermos quanta bênção, quanta coisa boa o Senhor tem feito em nossa vida por meio de Jesus, o teu Filho, dado a este mundo de pecado, para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Os milagres que Cristo tem feito são a prova de que Ele veio neste mundo plantar o seu reino e um dia Ele voltará outra vez para estabelecer o seu reino de paz, onde não haverá mais nada daquilo que enfrentamos no mundo. Viveremos no novo céu e na nova terra. Pai, que a Tua bênção repouse sobre este coral, que a Tua bênção repouse sobre a orquestra, que a Tua bênção repouse sobre o Eldança, damos em Seu nome. Muito legal, né? Muito legal, é bem...